Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 253. Boa terça-feira para vocês. E aí, Flávia, tudo bem? Tudo bem. Vou ser breve nessa abertura. Então tá, né? Já que ela vai ser breve, eu é que não vou me estender, né, gente? Vamos aproveitar o momento raridade aqui nesse Angu de Grilo. Bom, vamos abrir esse episódio falando da fumaça, né? Essa semana eu acho que muitos de nós nos deparou com um aumento aí do debate sobre qualidade do ar, sobre a fumaça chegando a uma parte imensa, mais da metade do território brasileiro. Muitas informações sobre queimadas, ranking de cidades com piores, né, índices de qualidade do ar. Então a gente falou bastante disso na semana passada e vamos tratar disso aqui nessa semana. No segundo bloco, vamos falar sobre o debate, né? Não tem como não falar da cadeirada do Datena no Pablo Marçal, cena inacreditável desse final de domingo, mas mais do que isso, falar também sobre esse modelo de debate, comparando aí com o debate Kamala e Trump, né? A gente viu na terça-feira passada, teve debate, a gente deixou esse pop-up, a gente anunciou aqui que teria, e aí vamos falar um pouco de como foi o debate lá dos Estados Unidos, como são os debates aqui do Brasil, né? Como foi nesse último domingo, acho que tem muito a melhorar. Não é assunto novo aqui no Angu de Grilo, a gente sempre critica, né, esse modelo de debate brasileiro, mas temos aí exemplos a serem usados. E aí, no final, os pop-ups aí dessa semana. Temos, Flávia já mandou aqui, tem Copom, tem reunião do Copom. Vocês sabem, né, que semana sim, semana não, tem reunião do Copom. Então falaremos disso, sobre a taxa de juros, e também podemos passar no final desse episódio com uma tentativa aí de um novo atentado, né, perto de onde o Trump estava fazendo o evento de campanha. Nada sério a princípio, mas mais um alerta aceso lá nos Estados Unidos. Então é isso, vamos começar esse episódio. Bom, quero começar aqui trazendo sobre esse debate de fumaça, que nesse momento o Brasil está em segundo lugar do mundo, do país que mais enfrenta problemas nesse momento com qualidade do ar. A Índia em primeiro, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas não tendo floresta tropical em seu território, e o Brasil teria boas condições de não passar por isso, né? Como está dizendo aqui no Bruno Brzezinski, que tem falado bastante sobre as queimadas e a qualidade do ar lá no Blue Sky. Bruno Brzezinski, ele é pesquisador e divulgador de eventos climáticos extremos. Então ele está acompanhando esse monitoramento aí em tempo real da fumaça, dessa fumaça tóxica, dessa cobertura tóxica. E hoje até ele já postou um alerta de que são já 54 dias que ele vem acompanhando o aumento, né, o começo e o aumento dessa fumaça, e que realmente falta muito, né? Muitas ações não foram tomadas nesse meio tempo. Isso é uma das coisas que a gente vai falar. Na semana passada foi aprovado, né, o orçamento especial pelo STF, a liberação para o STF, para o governo, né, fazer um gasto especial para conter as queimadas, para conter o fogo. Então tem algumas medidas que começaram a ser tomadas, mas ainda com muito atraso. E também uma falta de informação generalizada para a população, né? A Bia Klimek, que a gente já cita sempre ela aqui, mas tem apontado muito como a comunicação do Ministério da Saúde é quase nenhuma, né? O primeiro post que eles fizeram sobre as queimadas foi há 3 dias atrás, a gente está gravando na segunda-feira, portanto, na sexta-feira passada, imagina, a gente mais de 50 dias
falando sobre qualidade do ar, falando sobre o cheiro de fumaça, falando sobre as cidades que estão desaparecendo, né, a vista, a paisagem por conta de fumaça. As pessoas estão adoecendo por conta disso e nas redes oficiais do Ministério da Saúde, nenhum alerta para a população. E as mensagens que foram postadas até agora, infelizmente, assim, muito genéricas, pouco específicas, pouco informativas para a população, falando quais são os grupos vulneráveis, para buscar ajuda em casos de sintomas XYZ, beber mais água, evitar exercício ao ar livre, fechar portas e janelas. E uma coisa que a Bia imediatamente, né, desde sempre, a gente já falou isso aqui na semana passada, alertou, foi a necessidade do uso de máscaras, máscaras PFF2 e PFF3, aquelas que a gente disseminou tanto, né, a importância do uso na pandemia, também são máscaras que servem para filtragem de partículas também dessa fumaça, dessa foligem. Então, são máscaras que a gente deveria estar usando nesse momento, entendendo, né, a má qualidade do ar, mas chega pouca informação sobre essa qualidade do ar e até agora no Ministério da Saúde nenhuma informação orientando o uso de máscara para a população dessas cidades. Então até o momento só é fechar a janela, evitar exercício ao ar livre e ficar mais dentro de casa. Mas nenhuma orientação de, né, saindo na rua, usar máscara PFF2. E, principalmente, a distribuição gratuita dessas máscaras, né, que foi uma coisa que nem na época da pandemia a gente viu acontecer. Então, era urgente que essas cidades que estão, enfim, inundadas pela fumaça, tivessem uma distribuição massiva, né? Clínicas da família, postos de saúde, enfim, todas as unidades de saúde de todas as esferas municipal, estadual, federal, que tivessem a distribuição em pontos de trânsito da cidade, né, em centros comerciais, enfim, lugares que as pessoas transitem muito, estações de transporte público, de metrô, de trem, que tivesse essa distribuição gratuita de máscara para a população se proteger. Não é o que está acontecendo, né? Nem a orientação e nem essa distribuição, que eu saiba até agora, em cidade nenhuma. Então a gente já está muito atrasado, muito atrasado mesmo, na mitigação desses danos para a população, né, em reduzir esses danos da fumaça e também em reduzir a quantidade de fumaça que está sendo gerada. Eu viajei, já vou falar só mais isso e aí passo a palavra para Flávia Oliveira. Eu viajei nesse final de semana para a região norte, né? Não posso falar ainda para onde, porque faz parte de um trabalho, mas fui para a região norte e aí fiz uma escala em Brasília. E aí de Brasília subi, né? E aí, cara, quando você vai chegando em Brasília e saindo de Brasília, que eu sobrevoei ali Goiás, uma pontinha do Mato Grosso, é inacreditável, assim. Vendo do alto do avião, eu consegui tirar até foto a quantidade de foco de incêndio. Ao longo de todo, eu fui à noite, né? Então aparece muito, dá pra ver, assim, do avião. A atriz Alice Wegman até postou uma foto de um avião, de dentro do avião, de uma queimada que dava dando para ver de dentro da janela do avião. E a cena é exatamente aquela, assim. Depois que você decola, você vai vendo vários pontos ao longo, né? Eu fiz Rio-Brasília e depois de Brasília voei de novo. E você vai vendo vários pontos, mas a princípio, assim, nessa região ainda do Sudeste, ainda em São Paulo, né? Pelo que eu consigo prever ali do mapa, pontos muito pequenos que você fica, gente, será que isso é uma luz mais forte ou é um fogo? Mas assim, muito alaranjado. Então já é uma coisa que chama a atenção. Mas a partir do momento que você está chegando em Brasília e depois que eu levantei de Brasília de novo com o avião, é inacreditável. São áreas imensas. É incontestável, assim, o tamanho da dimensão do fogo que você vê, e eu acho que eu nem vi nenhum incêndio, assim, absurdo, muito grande, mas assim, muitos e muitos pontos, e aí na volta, né, chegando em Brasília de volta, aí eu voei durante o dia, e aí você vê, assim, já muito perto da cidade, muito perto das casas, terrenos enormes chamuscados, assim, a terra preta, as árvores, você vê, né, que pegou fogo, um terreno que pegou fogo. Muito perto das casas, muito perto de condomínio, muito perto da cidade, muito visível já no avião. De cima, ter a dimensão, né, do tamanho desse estrago de cima, nessa região em que realmente o fogo está acontecendo, né, de forma mais forte, né, nesse
cinturão ali, nesse cinto do desmatamento. Qual é o nome que fala? Cinto. Cinturão, eu acho. Do desmatamento, né, ali nessa região centro-oeste, olha, inacreditável. Realmente foram imagens tenebrosas que eu pude ver, né, do alto do avião nesse final de semana. Quero passar para você, Flávia, já ficou uma pergunta que o Flávio Dino autorizou, né, essa abertura de crédito extraordinário para combater os incêndios e essas queimadas na Amazônia e no Pantanal. E aí, com essa liberação especial desses créditos extraordinários, isso não mexe na meta, né, na meta fiscal, que é uma coisa que a gente tem falado aqui. Existia uma dificuldade de aprovar um regime emergencial de combate ao incêndio, com essa preocupação de extrapolar a meta fiscal do governo ou não, e aí precisou de abrir esse parêntese, né, esse orçamento extraordinário para isso acontecer. Isso era uma preocupação e agora, enfim, né, deixa de ser porque passa a não contar mais dentro da meta fiscal? Ou estavam só cagando mesmo e sendo negligentes esse tempo todo? Vou ficar com a opção B. Mas não, na verdade é praxe quando você tem situação de emergência, né, que exige desembolsos extraordinários, para você não afetar o andamento de outros projetos, de outros gastos, num orçamento já apertado, é normal que se submeta, né, esse tipo de aporte adicional, seja ao legislativo, seja ao judiciário. Você vai lembrar que na tragédia do Rio Grande do Sul também houve uma tramitação em tempo recorde de uma medida que o Congresso aprovou, retirando da conta da meta fiscal os gastos, os desembolsos efetuados em benefício do Rio Grande do Sul, da reconstrução do Rio Grande do Sul. Porque se ficassem submetidos ao orçamento com as metas fiscais, do arcabouço fiscal, de duas uma, ou teria de haver bloqueio de outros gastos, ou com a superação ou descumprimento da meta, no ano que vem o orçamento teria restrições, que são os gatilhos previstos. Então, você afasta esse gasto adicional emergencial das contas submetidas ao arcabouço fiscal, às regras fiscais, para conseguir gastar os recursos livremente. Absolutamente necessário. Por isso que eu digo, lembra quando eu falei longamente e irritadamente sobre o equívoco que é comparar a conta pública a orçamento doméstico? É sobre isso. Né? Sim. É sobre isso. Tem gasto que você vai ter que fazer. Aliás, em alguma medida também no orçamento doméstico, né? Mas o governo tem possibilidade, né, de emitir moeda, de lançar títulos, de se endividar, enfim, tem vários recursos. Não vou voltar nesse assunto. O orçamento doméstico só tem a possibilidade de se endividar. Não dá para emitir moeda. De se super endividar, né? Você não controla também a receita. Mas, enfim, foi um pouco isso. É digna de nota esse posicionamento do ministro Flávio Dino, provocado em relação a isso. Na verdade, é mais um eixo, né, de o Supremo Tribunal Federal ser chamado para arbitrar situações que envolvem os executivos, né, porque não é só governo federal, mas é também estados, municípios, em relação a situações de calamidade, emergência. Isso aconteceu na pandemia, né, e isso aconteceu na crise dos Yanomamis. Vocês vão lembrar disso, que houve decisão, se não me falha a memória, do ministro Ricardo Lewandowski, determinando que o governo Bolsonaro assistisse os Yanomamis. A gente viu isso em relação à determinação do Supremo Tribunal Federal para que o governo federal elaborasse um plano de assistência à população em situação de rua, e mesmo no caso da DPF das favelas, a decisão do Supremo, ministro Fachin como relator e depois ratificada pelo plenário, né, pelo colegiado, de proibir operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia, e mais tarde uma determinação de construção de um plano de redução de letalidade policial, instalação de microcâmeras em fardas e tudo mais. Então, crescentemente, como a política não tem dado respostas, né, em tempo hábil
suficientes, eficientes em relação a demandas urgentes da população, o judiciário, à luz do que determina a Constituição, tem sido chamado a se pronunciar. Isso, obviamente, alimenta, né, a tensão entre executivo e judiciário, como no caso do governo Bolsonaro, como no caso do governo do Rio, em relação ao Supremo Tribunal Federal, e hoje em relação ao Legislativo. No entanto, esse chamamento do Flávio Dino, ele vai ao encontro da urgência e dos anseios, né, da população brasileira como um todo. Esse caso dessa temporada, né, de fogo, que é a maior talvez a maior da história, né? Mas assim, vários territórios no Brasil enfrentando as maiores secas, né? Em 10, 20, acho que 40 anos, alguns casos a maior da história, tem a ver com um desprezo do Brasil em relação à questão ambiental, né, a questão ambiental associada a gente chata, a ambientalistas que são contra o progresso, e mesmo dentro do governo tem essa visão do governo federal. Quando a gente vê a mancha, né, de queimadas que vai de norte até o Paraná, pelo menos, você vê muito nitidamente uma correlação com governos, governadores e prefeitos eleitos com discurso de negacionismo da ciência, com flexibilização de legislação ambiental, e isso está presente, inclusive, em várias plataformas de candidatos a prefeito neste ano de 2024, o que é absolutamente espantoso. Marina Silva veio a público chamar atenção para o fato de o Pantanal correr o risco de desaparecer como bioma até, acho que 2050. O Carlos Nobre, que é o grande pesquisador brasileiro, cientista brasileiro nessa área de clima, dando entrevista e escrevendo artigos se dizendo apavorado, porque as confirmações das piores projeções da ciência não só estão ocorrendo, como numa velocidade maior do que os cientistas previam. E o quanto isso nos aproxima do que ele chama de ponto de não retorno, o fim da resiliência, o que seria uma tragédia inestimável do ponto de vista do clima. O governo demorou um tanto em dar respostas e em se apresentar como, digamos assim, como uma voz, né, no enfrentamento político também desse tema. Há inquéritos em andamento pela Polícia Federal. Na sexta-feira, o responsável da Polícia Federal pela Divisão de Meio Ambiente, né, de Crimes Ambientais, dava conta de 52 inquéritos abertos e, em alguns casos, como eles fazem umas análises de satélite ao longo do tempo, da linha do tempo dessas queimadas, há uma suspeita grande de atuação criminosa, porque vários incêndios começaram no mesmo dia e no mesmo horário. É preciso investigar o viés criminoso, a quem beneficia, a quem interessa, né, esse tipo de situação. E aí, vocês sabem que eu não gosto de entrar nesse viés da teoria da conspiração, mas as hipóteses variam de uma cultura do fogo, ignorância, ampliação da fronteira agrícola, até pressão por construção de estradas, por exemplo, na região norte, na BR-319, que Lula, em Manaus, anunciou que vai retomar a construção, a repavimentação, né, a reconstrução dessa estrada, até ações criminosas para desestabilizar politicamente os governos em ano eleitoral. As conclusões eu deixo para autoridades policiais, mas a situação é gravíssima de norte a sul do Brasil, com repercussões em São Paulo, com repercussão em Brasília, né? Fumaça, inclusive, de queimadas da região amazônica, chegando no sul do país e provocando, inclusive, o que eles chamam de chuva preta no Rio Grande do Sul, em outras cidades do sul do Brasil. A fumaça que chega em São Paulo, não só vinda dos ventos, né, do norte, mas também de queimadas nas lavouras de cana,
também já há prejuízos, né, estimados de mais de R$1 bilhão de reais em relação a essas culturas. Há aspectos culturais de uso do fogo, né, para limpar, né, áreas que serão destinadas a pasto ou a renovação de cultivo, mas esse ano, com o calor acima da média, a seca acima também de qualquer projeção ou de qualquer referência histórica, e os ventos, isso ficou absolutamente fora de controle. Muito grave. Grave do ponto de vista de prejuízos ambientais evidentes, de prejuízos econômicos também evidentes, embora me parece que menos intensos, pelo menos até aqui. Conab ainda estudando os impactos, mas pode ser que afete condições de plantio para o ano que vem, mas até aqui boa parte da safra já tinha sido, quase toda a safra já tinha sido colhida, né, no primeiro e no segundo trimestre, e agora a gente vai ver como é que vai ser a preparação das lavouras para a safra 23-24. Consequências na saúde pública, que era o que a Isabela mencionava e que eu gostaria de reforçar. O Ministério da Saúde, no fim de agosto, divulgou, eu diria que algo burocraticamente, as recomendações no que diz respeito ao enfrentamento a essa situação da fumaça das queimadas. Foi o que a Isabela mencionou. Beba muito líquido, evite exercícios no período de meio-dia às 4 horas ou de 10 às 17 horas, dependendo do lugar. Evite exposição excessiva a ambientes ao ar livre em razão da fumaça. Fique em locais fechados, né, janelas e portas fechadas, preferencialmente ambientes refrigerados ou com purificadores de ar. Nada disso é tão simples, né? Levando em conta a desigualdade brasileira, e eu, inclusive, lembrei de protocolos necessários para enfrentamento das ondas de calor, em que a gente falava de recomendações sobre, por exemplo, procurar, se a sua residência não tem essas condições, procurar locais públicos com essas condições, shoppings, museus, eventualmente escolas que tenham essa estrutura de ar refrigerado, que podem ficar fechados. Isso não está posto para boa parte do Brasil e é importante que seja apresentado. O Ministério da Saúde mencionou o uso de máscara cirúrgica, bandanas, lenços, para tentar, em situação de exposição a essa fumaça, reter o material particulado grosso. É o fim dos tempos. Pois é, mas... É o fim dos tempos. No caso de convívio, né, de cotidiano ligado a esses ambientes poluídos pela fumaça, é super importante o uso de máscara como a PFF2, com capacidade de reter o material particulado fino. E isso, lenço, máscara cirúrgica, bandanas, não são capazes de reter. Doutora Margarete Dalcomo, em entrevista e numa troca de mensagens que fiz com ela que é presidente da Sociedade de Pneumologia, chamava atenção para o pouco conhecimento que se tem sobre as consequências de médio e longo prazo em pulmões que recebam esse material particulado fino, porque ele é capaz de atravessar as vias respiratórias e chegar nos pulmões, provocando obstrução, problemas do funcionamento. Então, a gente vê imagens catastrófica. Aliás, é muito impressionante, né? Como quando tem inundação, deslizamentos, a gente vê a população com a mão na lama, né? Com inchada na lama, tentando fazer resgate, e como a gente tem visto nesses episódios, gente sem camisa, sem material nenhum de proteção individual, tentando apagar o fogo, batendo com pano, com ferramentas, instrumentos, né? Com balde, de agricultura, pessoas enchendo balde. Pedaço de pau, exatamente, pedaço fogo, de pau, gente. Balde, e se expondo a essa fumaça. É uma lástima. E é preciso desromantizar esse tipo de comportamento, porque é heróico, mas traz consequências, ou pode trazer consequências dramáticas à saúde dessas pessoas que não têm conhecimento para fazer isso.
tampouco temos quadros suficientes, né, do ponto de vista de brigadistas. Algumas regiões do país são mais bem cobertas, outras que estão sendo surpreendidas por esses episódios não têm a menor condição, não tem treinamento de brigadista. E aí a gente volta também num tema importante sobre frentes de possibilidades de qualificação profissional, de geração de trabalho e renda nessa agenda de enfrentamento à degradação ambiental e de construção de proteção. Eu falo muito disso, seja de cultivo, né, de agricultura familiar, de produção de alimentos, seja de reflorestamento, seja de recomposição de matas ciliares, seja de aumento da cobertura vegetal em grandes cidades, em áreas metropolitanas. Tem milhares de possibilidades, inclusive, de formação, de qualificação profissional para jovens brasileiros que estão carentes disso, de formação, de trabalho que os empolguem, que emprestem relevância, orgulho, né? E a gente ainda está aqui em políticas públicas muito atrasadas também de inserção, de qualificação profissional de jovens. Estou falando tudo isso junto porque realmente eu estou bem indignada, sabe? Quero, inclusive, recomendar um artigo do Ailton Krenak, na Folha de São Paulo, na semana passada, intitulado A Dança da Chuva, em que ele faz referências a uma inveja que ele sente quando conversa com uma amiga, nesse período, né, de Brasil em Chamas, que está comentando sobre uma chuva que cai em Londres. Então, a inveja da chuva de Londres, os ingleses que tanto invejam, né, o clima brasileiro, e ele fala da necessidade, a partir da referência de outros povos indígenas, de outra etnia indígena, de recorrer, apelar ao invisível para tentar inventar a salvação. É essencialmente isso. Aliás, na quinta-feira passada, houve a cerimônia de celebração pelo retorno do manto Tupinambá. 200 tupinambás vieram, né, de Olivença, na Bahia, para essa cerimônia, que teve inclusive a presença do presidente da República, da primeira-dama, da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, entre outros. E a cacica Jamopoti Tupinambá dizia que esse retorno é prenúncio de sorte. Estamos precisando muito da sorte desse retorno do ancião, agora de volta ao Museu Nacional, depois daquela chegada atropelada. Foi uma celebração muito bonita em que os indígenas cobraram muito intensamente do presidente da República, de Lula, uma posição mais assertiva em relação à demarcação e aos direitos dos povos nativos, dos povos tradicionais. O Lula ficou até meio irritado no final do discurso, lembrando que não tem maioria, né? Está muito longe disso no Congresso Nacional e que precisa legislar ou dialogar com quem não gosta dele, mas foi dado o recado aí dos povos indígenas. Eu acho que falei tudo, né, em relação à questão da preocupação com a saúde. Lembro que lugares como Minas Gerais também estão expostos a queimadas, fumaça, falta de chuva. Tem alguns lugares em Minas que não chove há mais de 150 dias. O Rio de Janeiro teve recorde de pontos de incêndios, né, de queimadas florestais desde 2017. A região de Secretário, em Petrópolis, Nova Friburgo, parte de Teresópolis, a Serra, e mesmo na capital, Parque da Pedra Branca, em Realengo, Niterói teve morros com incêndio, a região da Macumba, Recreio, Grumari. Então, assim, é uma situação absolutamente desesperadora. No Rio de Janeiro, para terminar, o Centro de Operações, vocês vão lembrar, a partir do episódio da morte daquela estudante, Ana Benevides, no show da Taylor Swift, em novembro do ano passado, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça lançou um protocolo em relação a grandes eventos e um regramento para situações de calor extremo, e o Rio de Janeiro lançou também uma codificação nos moldes do que tem o Centro de Operações, né, em níveis ali de emergência
por conta de chuva, inundação, também lançou um protocolo de atuação diante dos níveis de calor. Então, assim, eu queria lembrar que, na semana passada, o Rio de Janeiro e vários lugares do Brasil tiveram alerta do INPE, né, sobre baixa umidade. As autoridades de saúde consideram que o nível adequado de umidade, sem prejuízos, né, para a saúde humana, para a saúde, né, é de 40% a 70% de umidade relativa no ar. O Rio de Janeiro, na semana passada, teve alertas de umidade entre 21% e 30%. Baixíssimo para o Rio de Janeiro, níveis praticamente inéditos. Em São Paulo, chegou a abaixo de 10% e em alguns outros lugares também, no Centro-Oeste, Brasília e tudo mais. Aqui no Rio foi instituído um protocolo de níveis de calor. E eu queria só explicar isso porque tem orientações para a população, para os órgãos públicos, para a sociedade de modo geral em relação a níveis de calor que merecem preocupação. E aí o que me foi explicado pelo Centro de Operações, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui no Angu, é que o maior risco, né, em relação a níveis de calor é quando há combinação de temperatura excessiva com umidade excessiva, porque isso aumenta a sensação térmica de calor e pode levar o corpo humano a colapsos, a descompensação. Então, é importante a gente prestar atenção a isso, a esses sinais. No caso do Rio, os níveis de calor, essa equação, ele começa a preocupar quando passa de 36, esse indicador de 36 graus, que é a combinação calor-umidade, e vai da faixa de 36 a 40, acima de 40, acima de 44 e por aí vai. Agora, quanto maior a umidade e maior o calor, mais perigoso é, e foi o que provocou a morte da jovem Ana lá no ano passado por exaustão térmica, porque o organismo não entende o que está acontecendo e há uma desidratação e um colapso, né, de alguns órgãos. Então, prestar atenção nisso, em que pese o fato de a baixíssima umidade também ser muito preocupante, inclusive porque as pessoas desidratam muito rápido se houver excesso de calor juntamente com isso. Eu acho que está dito, né? O presidente Lula anunciou que vai criar, finalmente, né, a autoridade climática. Era gente, uma juro. promessa eu de campanha. Eu me lembro da gente falando da treta disso aqui na época da campanha ainda. Exatamente. E logo depois da posse, se essa a Marina, se ia ter autoridade climática, não ia, subordinada a quem, com a autoridade de quê? Meu Deus do céu. Pois é, Surreal. Isso ficou parado e está de volta agora, porque havia muita pressão por uma decretação de um estado de emergência climática nacional. Não tem previsão legal para não tem essa figura jurídica, né, do ponto de vista legal, não existe. Embora existam medidas que possam ser tomadas na direção de construir, né, um arcabouço de resposta. Então, Lula prometeu remeter esse projeto. Mas a gente sabe que o Congresso está pouco se lixando, não está nem um pouco interessado nessa agenda de proteção ambiental. A prioridade do Congresso Nacional na semana passada, enquanto o Brasil ardia em chamas, era aprovar na CCJ e depois na Câmara dos Deputados o PL, né, de anistia aos golpistas do 8 de janeiro, que acabou não acontecendo por conta de uma repercussão muito negativa na sociedade, na opinião pública, mas é nisso, né, que suas excelências estão empenhadas, infelizmente, né? A má qualidade da política no Brasil é evidente e a indiferença, como eu já disse e repito agora para terminar, em relação a autoridades eleitas com plataformas de destruição do meio ambiente, de indiferença ao que eles próprios chamam de recursos naturais, capitaneada, inclusive, por muitos setores do agronegócio, que não estão nem aí, né? Que estão cavando para fazer irrigação, que estão desmatando, incendiando, incinerando para ampliar a área de pasto e acabando com
principalmente Amazônia e Cerrado, Pantanal, essa região central do Brasil, que é o berço de todas as águas. A Mata Atlântica já estava acabada fazia muito tempo, né? O Pampa também, intensa degradação. Vimos aí recentemente o estudo do MAP Biomas chamando atenção para isso. O Brasil perdeu 33% da sua cobertura nativa original desde a chegada dos portugueses, só que dos anos 80 para cá, 20% de 1.500 até os anos 80, até 1985, e de 1985 para cá, 13%. Então, a velocidade de destruição galopante, né? Industrial, exponencial. Por isso, o professor Carlos Nobre se diz apavorado, palavras dele. A última coisa que eu queria falar, voltando nessa história da falta de informação, né, em relação à qualidade do ar, uma thread que a Bia Klimek fez no Blue Sky, falando sobre purificador de ar, né? Que a oferta no Brasil é muito baixa, mas dando algumas informações para quem está pensando em comprar, para quem tem a possibilidade de comprar. E aí eu tive a dimensão de como a gente sabe muito pouco sobre esse universo, porque ela falou, antes de comprar um purificador, dá uma olhada no seu aparelho de ar-condicionado, né, para quem tem, porque se o ar-condicionado tiver o filtro EPA, aquele, né, HEPA, ele já captura partículas de poluição, então pode ser que as pessoas tenham aparelhos com esse filtro e nem saibam, e também que os aspiradores de pó, muitos dos aspiradores têm o filtro, então tanto os aspiradores, o robô, né, aspirador, quanto os aspiradores portáteis, enfim, tem filtro EPA, então eles já podem colaborar para uma melhora do ar. Se ligar o aspirador na sua casa, ele levanta ali, né, as partículas do chão e ele vai filtrando também o ar ali de certa forma. Então, né, você pode ter aí, eventualmente na sua casa, um aparelho que, óbvio, não vai resolver, mas pode ajudar um pouco, né, a filtrar as partículas desse ar e a gente nem sabe. Fora outras, né, informações que ela deu, que você tem que calcular o purificador de acordo com o alcance daquele cômodo, do tamanho do cômodo. Não adianta ter um purificador pequenininho querendo que ele filtre a casa inteira. Então, assim, a gente está com muito pouca informação. A gente não sabe ainda como lidar, né, com essa emergência climática. Não é como se a gente não tivesse tido tempo, né, para se preparar, porque sempre que eu falo aqui de queimada, e falei isso no episódio em que a gente tratou de queimada aqui, se eu não me engano, o penúltimo, eu começo falando, quem lembra daquelas queimadas da pandemia, daquele setembro da pandemia, todo mundo em casa e vendo o Pantanal pegando fogo, né? Então, assim, eu acho que ali foi o primeiro momento em que a gente, de modo geral, né, todos nós como sociedade, ou uma imensa parte de nós, nos deparamos com esse assunto e com essa urgência pela primeira vez. E desde lá, né, esse assunto é recorrente, todo agosto, setembro, outubro a gente volta nesse assunto. Esse ano, alarmante, a gente tem falado mais sobre clima por conta de onda de calor, né, por conta do El Niño, Laninha, que seria um período de uma seca maior na região norte, nordeste do país. Enfim, a gente tem falado sobre isso já há alguns anos, então teria dado tempo, né, de se preparar. É óbvio que tem o que é o incêndio criminoso, tem o que é a combustão espontânea, tem a seca extrema, né, que aumenta também o alcance dessas queimadas, mas o que a minha mãe trouxe, né, da resposta rápida, da falta de brigadista, da falta de treinamento da população, porque é isso. Tem muitos, como eu falei que vi, né, e como teve até aqui, né, em São Paulo, dessas queimadas aqui, muito perto de condomínios, lá em Brasília, muito perto das casas. O que você faz? É o caso de pessoas que moram perto de região de mata, terem uma mangueira, terem um hidrante em casa, uma mangueira de incêndio, que tenha pressão, que tenha potência para, numa emergência, ela conseguir minimamente se proteger enquanto não chegam, sair de suas casas imediatamente. Hoje eu vi que Brasília acordou completamente cheia de fumaça e as aulas em várias escolas e universidades foram suspensas. Então, qual é o protocolo, qual é o medidor, né, que a gente vai usar em outras cidades do país, que se a poluição do ar atingir esse marcador X, as aulas suspendem.
né, como a gente usa já em algumas situações para a previsão do tempo de chuvas extremas, para o calor extremo, né, como se usa aqui no Brasil, menos do que deveria, né, mas a gente sabe que na Europa, que não há essa estrutura, em lugares que não há essa estrutura de ar-condicionado, né, de ventilação, quando bate uma certa temperatura, ninguém vai trabalhar, ninguém tem aula, as pessoas são dispensadas de trabalho porque não tem estrutura para lidar. E quantos lugares do Brasil não tem estrutura para lidar? Seja com calor, seja com frio extremo, né, na região sul do país, em que não há, em muitos lugares, isolamento térmico eficiente, aquecimento suficiente, né, em prédios, em escolas. E agora também em relação à poluição, né, à qualidade do ar. Então, ainda falta muita informação, ainda falta muita instrução, inclusive dos órgãos de monitoramento, das prefeituras, dos órgãos competentes, para informar a sua população, para decidir quais são as medidas, né, de contenção, né, de redução de danos. Você citou a história da turnê da Taylor Swift da morte. Eu me lembro que no fim de semana seguinte àquele, ainda sob efeito da onda de calor, ia ter eventos abertos, né, em São Paulo, shows no Ibirapuera e tal, e foram cancelados por conta da onda de calor, né? O próprio show que eu acho que ia ter aqui no Rio foi cancelado. Então, assim, se a gente já está montando algumas estratégias, ainda que não suficientes, em relação ao calor, quando a gente vai começar a montar as estratégias em relação à qualidade do ar? E abrindo aqui o site do iq.com/Brasil, você vê o mapa do Brasil e ainda tem região com uma região imensa, né, que compreende basicamente centro-oeste, né, inteiro, assim, Brasília até menos, mas com informação já de hoje que a situação está péssima, mas no mapa nem é da região que aparentemente está mais grave, mas toda essa região do centro-oeste, Roraima, pedaço do Amazonas, Acre, até ali, ó, Tocantins, e aí faz um corredor, né, que pega também São Paulo, hoje uma parte do Rio de Janeiro também não está com ar bom, uma parte de Minas Gerais. Tudo isso ainda com um mapa em vermelho e roxo, né? Falando que o ar está unhealthy, né? Não está saudável, ou então very unhealthy nas partes roxas do mapa. Então, assim, a gente ainda tem muito o que aprender, o que entender para começar a disseminar melhor essa informação. E já há estudo suficiente que a exposição prolongada a um ar de péssima qualidade tem consequências neurológicas na população também. A Bia tem falado disso, ela está fazendo agora se eu não me engano, não sei se é um doutorado, acho que é um pós-doc em San Diego, estudando qualidade do ar. Então, assim, ela tem falado bastante sobre isso, sobre esses efeitos a longo prazo, e o ideal é que a gente não tivesse que, mais uma vez, né, tratar o tratar a doença, né, que a gente conseguisse fazer essa redução de danos. Enfim, é isso, minha gente. Vamos, então, para o nosso próximo bloco, Flavel, podemos? Podemos. Então, partiu. Bom, minha gente, o que a gente queria falar aqui nesse bloco? Primeiro, falar dessa cadeirada, né, do Datena no Pablo Marçal, uma cena inacreditável. Eu tava no Blue Sky e aí eu vi alguém falando assim, Datena deu uma cadeirada no Pablo Marçal. Eu achei que fosse metaforicamente, assim, né, tipo, no debate você deu uma resposta, deixou a pessoa sem ter o que falar, né, até que eu vi um outro tweet falando assim, gente, eu não tô vendo o debate, desculpa, como assim uma cadeirada real? E aí começaram a aparecer as imagens. Uma cena inacreditável, de uma brutalidade absurda, que mostra o que virou. Bom, o que virou não, o que é a nossa política e o que tem sido esses debates de São Paulo, que o primeiro também já foi terrível, né? Frases inacreditáveis sendo ditas, acusações completamente absurdas, uma agressividade, uma agressão verbal o tempo inteiro. Depois da cadeirada, eu liguei no debate, aí o Ricardo Nunes vira pro Boulos e fala, você cheirou. Tipo assim, é uma coisa inacreditável, o nível em que estamos, né, do debate que deveria ser de ideias, de propostas, de projetos, na maior cidade do país, né? Para começo de conversa. E
um debate, um modelo de debate, e a gente já falou isso aqui, né, que também é o que a gente queria falar, que é muito ruim. Várias pessoas me marcaram na semana passada no debate entre Kamala e Trump, falando, né, da checagem dos apresentadores, dos mediadores do debate, desmentindo ao vivo várias informações que o Trump trouxe, debatendo com ele cara a cara, isso que você está falando não é verdade, essa informação o prefeito da cidade tal já desmentiu, porque o Trump fala absurdos, né? Falou que, uma das coisas absurdas que ele falou foram que imigrantes estavam comendo cachorros e gatos numa cidade X, que eu nem me lembro mais, e aí imediatamente o mediador do debate... Springfield, em Ohio. Imediatamente, o mediador do debate falou, essa informação não é verdadeira, o prefeito fulano de tal da cidade já soltou um comunicado desmentindo essa informação, e ele fala, não, mas isso é verdade sim, e o cara falava por cima, isso não é verdade, isso já foi desmentido, não sei o quê. Então, mediadores apresentadores, com a informação ali na lata, para ser desmentido ao vivo, não é depois, não é na internet, não é no Twitter, não é no bloco seguinte. Então, isso fez toda a diferença. Quem assistiu o debate viu que isso fez toda a diferença. Acho que vale a gente fazer uma nota, né, aqui do debate, do que a gente achou. Bom, a Kamala engoliu o Trump, né, que foi muito apequenado por estar sendo desmentido o tempo todo pela mediação, né, e também por algumas situações em que ela colocou ele numa saia justa, e o próprio tema, os próprios mediadores também. Para mim, o mais marcante foi a situação do Obamacare. Então, qual é o seu projeto? Eu não tenho proposta ainda porque eu não sou presidente. Mona. Ali, ele, para mim, assim, foi a pá de cal dele no debate, né? Nesse tópico saúde, que é um tópico tão importante nos Estados Unidos, né? Que não tem um glorioso SUS, que não tem saúde pública, né? Universal. Mas eu acho que ficou muito evidente ontem, e voltou, né, esse assunto, essa crítica a esse modelo de debate, a qualidade do debate que a gente tem aqui no Brasil em todas as esferas, muito caído, muito entroncado, pouquíssima fluidez, né? Outra coisa que me impressionou também muito no debate entre o Trump e a Kamala foi a fluidez do assunto. Não parava, não tinha esse negócio de dar uma pausa, sorteia um tema, vamos aqui fazer um sorteio. Então, era uma coisa atrás da outra, era um falando depois do outro, não tinha esse monte de pausa, né? Não era atravancado, né? Como acaba sendo aqui no Brasil, cheio de dinâmica, cheio de kikiki, né? Que isso vai deixando maçante para quem ali tá acompanhando e faz com que demore muito também, né? São horas e horas. Então lá, muito uma frase atrás da outra, um tópico atrás do outro, sem muito espaço para demora, para pensar, né? Para pensar demais sobre um assunto, para os candidatos se prepararem. Muitos são pegos de surpresa com o assunto, com a hora de responder. Então isso também é bom para testar o quanto aquele tema está na ponta da língua. Então, realmente, um modelo de debate horroroso, candidatos péssimos, né, nesse debate de São Paulo, uma gente de quinta categoria, faz muito tempo que eu não falo nessa frase aqui no Ângulo de Grilo, mas realmente, assim, lamentável o espaço que é dado e o espaço que essas pessoas têm para falar essas atrocidades que são faladas e para esse show de horrores que a gente viu na noite de ontem. Então, passo para a Flávia Ol para comentar. Ai, gente, porque assim, eu vi muita gente achando graça, é legal, mereceu, não mereceu, não sei o quê, mas assim, beleza, rimos, não rimos, nos indignamos, achamos que mereceu ou não, cada um teve o seu momento aí no domingo à noite, mas agora já passado, né? É inacreditável, né, que a gente tenha que até isso exista na política nacional. Não basta todo o resto, agora também uma cadeirada no meio de um debate. Então, assim, é uma cena inacreditável que, sinceramente, não dá. Não dá para normalizar, não dá para achar que é isso mesmo, não tem a menor condição desse tipo de coisa acontecer e espero que não se repita, apesar de, enfim, né, agora as expectativas também estão baixíssimas. É desolador, né?
E eu queria começar trazendo as dimensões de gênero, raça e classe. Porque, veja, esse episódio dantesco, né, do debate no Brasil, na TV Cultura, e que, na verdade, repete, né, vem num crescendo, né, se a gente pensar nos debates, em particular, da campanha de São Paulo. Ele alcança, sobretudo, homens brancos ricos, né? Eu acho que esse tema só é debatido, seja de forma jocosa, seja com uma seriedade dramática, porque envolve gente branca, homem branco. Né? Vou começar daí, porque se tivesse um homem negro candidato que arremessasse uma cadeira num outro candidato, muito provavelmente ele teria saído preso desse auditório, desse teatro, desse estúdio. Então, eu acho importante a gente trazer essa reflexão sobre o quanto a gente naturaliza a violência política cometida por homens brancos ricos. E isso não é do debate da TV Cultura. Isso é algo histórico, né? Nós já vimos, inclusive, assassinatos dentro do Congresso Nacional. Quando, de modo geral, a violência física, a ausência de diálogo, né, a ideia de agressão, ela seja um estereótipo quase sempre atribuído aos homens pretos. Então, eu acho que é importante, assim, dar essa freada de arrumação, chamar a atenção para isso, porque não é comum, né, em outros campos. Aproveito para abrir um parêntese e dizer do meu misto de espanto com desolação pela quantidade de candidatos homens e brancos às eleições municipais desse ano. Isso é visível quando a gente vai vendo resultado das pesquisas, né, que aparece a fotinha de cada um, nos debates, no horário eleitoral, o tanto que na última década a gente debateu, se empenhou, provocou, né, o mundo político em relação à maior representatividade de gênero, de raça, de faixa etária, e o quanto isso não se materializou e em pleno 2024 está longe, né, de se materializar. Fecho parêntese. Acho lamentável, acho que esse episódio era um desfecho, né, previsível, diante do fato de o Brasil ser um ambiente, um território de muita violência política, né? Tem gente morrendo, sofrendo atentado, quase diariamente tem uma notícia ou outra. É um território tolerante a crimes eleitorais, né, às ofensas, à desinformação, a ameaças, a impedimento, inclusive, do exercício democrático de se fazer campanha em qualquer território e de o eleitor está exposto, né, a todo tipo de candidaturas do ponto de vista de viés ideológico. Há uma tentativa despudorada, né, da criminalização de candidatos de esquerda, e a campanha de São Paulo me parece exemplar nessa direção, quando, já desde um primeiro momento, Pablo Marçal ataca Boulos, chamando-o de cheirador de cocaína, ataca Tabata Amaral, candidata do PSB, Guilherme Boulos, candidato do PSOL, e Tabata Amaral, candidata do PSB, de ter induzido ou levado ou provocado o suicídio do pai dela. Quer dizer, os golpes são muito baixos, né? Ataques em relação a envolvimento em investigações policiais, corrupção, apropriação de dinheiro público, mas todos com uma adjetivação, né, de baixo calão. Os candidatos se ofendem, chamam-se de sem vergonha, enfim, ainda ontem, depois do episódio da cadeirada de Datena a Pablo Marçal, o prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, insinuou e perguntou se Boulos tinha cheirado para fazer uma...
tipo assim, é uma coisa inacreditável. E aqui o Brasil assiste com relativa naturalidade por se tratar desses homens, né? Dessas figuras masculinas. Porque eu volto a repetir, tenho certeza que se fosse um homem preto, saía dali preso. Isso não está posto para outros indivíduos. Eu chamo a atenção para os comentários da Tabata Amaral e da Marina Helena, candidata do Partido Novo, que inclusive protestaram em relação ao baixo nível do debate, à imaturidade, como elas usaram palavras como imaturidade, irresponsabilidade, o quanto os homens, e aí elas citam homens, protagonizaram cenas deprimentes, lamentáveis, de dar vergonha em qualquer um, com uma postura inadequada para quem pleiteia ser prefeito da maior cidade do Brasil. É absolutamente desolador. Dito isso, e é impressionante como a defesa de mais representatividade, de diversidade na política, não ganha atração. Pelo contrário, né? O nível é cada vez mais baixo, quando a gente tem opções de altíssimo nível, entre mulheres, entre negros, entre pessoas trans, gente com proposta, gente disposto a debater ideias, a apresentar projetos, a discutir concretamente os problemas das cidades. E hoje o debate eleitoral está centrado em violência política, manifestada em agressões verbais e, no limite, até físicas, e um debate sobre segurança pública e enfrentamento a partir dos prefeitos, mas muito na direção de armar a guarda municipal, em botar mais armas na rua, mais aparato repressivo, sem nenhum tipo de sofisticação, né? É uma ideia de realmente resolver tudo na ofensa, no grito, na agressão, no tapa, na bala. Seja institucionalizada, seja no corpo a corpo entre os candidatos. Bom, correligionários do candidato a prefeito, que eu acho até que está com a candidatura impugnada, Rodrigo Amaral, aqui no Rio, espancaram um candidato a vereador, conhecido como Leonel de Esquerda. É um absurdo. O cara foi para o hospital todo arrebentado, porque os dois grupos se encontraram na rua. Uma cabo eleitoral da ex-deputada e candidata vereadora Mônica Francisco aqui no Rio levou um tapa de um sujeito, de um reacionário de direito no meio da rua. A gente está vendo multiplicar esse tipo de episódio e ou levando na brincadeira ou não se atentando para a gravidade da situação. E o quanto esse ambiente de intensa violência política, ele afasta os outros grupos. Como é que se deseja, como é que se defende, se orgulha, incentiva uma filha, uma irmã, uma mãe a adentrar esse ambiente político? Deve ser a pior coisa que você pode desejar para alguém no Brasil de hoje. E num mundo, né, intensamente manipulado por uma ideologia de extrema-direita que aposta na intolerância, né? No ataque ao diferente, ao outro, seja através da xenofobia, seja através do racismo, seja através da intolerância, da desqualificação, da demonização do adversário. É isso que a política se transformou no Brasil e no mundo. Absolutamente lamentável, e acho que candidatos que se dispõem a debater a partir dessas premissas, eles não deveriam nem ser convidados a sabatinas e debates, né? Aí, fazendo uma análise sobre a má qualidade dos debates, me parece do que eu vi até aqui, né, no processo eleitoral brasileiro, o único momento em que detectei algum respeito na direção de responder efetivamente as perguntas foi num debate em que foram apresentadas perguntas em vídeo de eleitores. Porque algumas candidaturas estão preocupadas em desqualificar, em humilhar, em ofender os adversários ou os jornalistas. E isso também é uma coisa muito séria, né? O deboche, o desrespeito, a grosseria com jornalistas, homens e mulheres sobretudo. Me parece que talvez um caminho
para melhorar a qualidade do debate no Brasil seja apresentar eleitores fazendo perguntas, porque é a única coisa que efetivamente tem, pelo menos que eu consegui ver, um mínimo de respeito dos candidatos em relação a esses questionamentos. Então fica aqui uma sugestão. A outra, a Isabela mencionou, que é a da checagem em tempo real e imediato aos candidatos, nos moldes do que nós vimos no debate da ABC News entre Donald Trump e Kamala Harris, a ponto de Trump ter dito que eram 3 contra 1, eram os 2 mediadores, moderadores, e Kamala contra ele. Claro, ele mente, né? O tempo inteiro ele é capaz de dizer que imigrantes haitianos estão comendo cachorros e gatos de uma cidade em Ohio, né? Ele foi capaz de dizer, mais uma vez que ganhou as eleições, ele foi capaz de atribuir a Nancy Pelosi a inação que levou à invasão do Capitólio, e precisou ouvir como réplica, né, dos moderadores que não há registro, as autoridades locais não registraram nenhum caso de imigrantes comendo cães e gatos. Nancy Pelosi não estava em debate naquela situação e o resultado da eleição foi a vitória de Joe Biden. Entre outros momentos, né? Eu quero até dizer, foi o David Meir e a Lindsay Davis, que foram os mediadores. A Lindsay Davis, uma mulher negra. Também chama atenção para isso, né? Era um homem branco e uma mulher negra como mediadores, tais como os candidatos. Kamala nadou de braçada. E eu não vou me estender muito, eu já falei bastante sobre isso, né? Vocês sabem que eu participei da edição especial do Globo News Internacional depois do debate. Minha primeira intervenção foi, inclusive, sobre esse modelo, a qualidade desse modelo e a vitória de Kamala na disputa. O quanto ela buscou apresentar propostas, se contrapor a Trump em relação a ter uma proposta consistente, mesmo no que diz respeito à economia, em que alguns analistas apontaram que ela deveria ter feito uma meia-culpa em relação, ou defendido, ou feito uma meia-culpa em relação a entregas que não foram feitas pelo governo Biden, ou feito uma defesa mais enfática em relação a conquistas, a números positivos da economia que estão sendo registrados, desemprego menor, inflação convergindo para a meta, crescimento econômico, né, expressivo, algum investimento na direção da agenda ambiental, e ela não o fez. Para mim, não o fez porque ela decidiu não brigar com os eleitores. Os eleitores têm uma convicção de que a economia não está bem, então não adianta ficar dizendo que está mal. Vale a pena, então, dizer o que será feito para melhorar, e acho que foi essa a ênfase da Kamala em relação a respostas. Ela foi muito bem no enfrentamento proposto pelos mediadores sobre aborto. Não tinha naquele debate, no debate Kamala-Trump, a possibilidade de os candidatos perguntarem entre eles, as perguntas eram todas dos mediadores. Eu acho que esse também poderia ser um bom caminho para um debate no Brasil, porque é ridículo a forma como os candidatos são sorteados para perguntarem entre si, e como alguns fazem dessa possibilidade uma chance de enfrentamento com o outro para ofender, ou de dobradinha com um terceiro para ficar atacando um outro, o principal adversário. E na pergunta sobre aborto, que botou realmente o Trump contra a parede, aborto que vem sendo uma agenda importante de Kamala Harris desde que a Suprema Corte americana derrubou, né, aquela decisão conhecida como Roe versus Wade, que garantia o direito ao aborto no território americano. A Kamala tem feito viagens, rodado o país, né, na direção de defender direitos sexuais e reprodutivos, algo que ela já fazia quando procuradora-geral do estado da Califórnia, e ela tem feito disso, né, da liberdade das mulheres decidirem sobre o próprio corpo, uma plataforma de campanha, porque é uma agenda que interessa a maioria da sociedade americana.
Eu morri de inveja, né? De ver um debate, ou pelo menos uma candidata respondendo de forma com conhecimento, com racionalidade, com argumentação técnica, o tema de aborto, que é praticamente interditado no Brasil por razões religiosas. E o Trump, muito constrangido, porque ele não consegue se posicionar, posto que, pessoalmente, dizem até que ele não tem opinião contrária, mas ele fica devendo, né, um discurso mais conservador em relação à sua própria base, né, de apoio político, que tem muitos anti-aborto com viés religioso. Então, foi muito interessante a Kamala fazendo essa defesa, criticando estados, e ela menciona 20 estados americanos que aprovaram, né, proibição do aborto ou leis restritivas a partir da decisão da Suprema Corte americana, que só foi tomada porque Trump indicou 3 ministros da Suprema Corte e hoje os juízes são predominantemente conservadores, né, e votaram pela decisão por legislação estadual do direito ao aborto. A Câmara promete, se o Congresso encaminhar, sancionar uma legislação restabelecendo, né, o direito ao aborto. Aqui no Angu a gente já falou da vitória histórica, né, do movimento de mulheres e de direitos sexuais e reprodutivos na França, que inscreveu na Constituição, né, o direito ao aborto. E Trump está numa situação muito delicada, porque ele tem sido forçado a se posicionar sobre isso, e ora diz uma coisa, ora diz outra, porque a Flórida vai também votar no 5 de novembro, no dia da eleição, uma mudança de legislação sobre o aborto. O Ron DeSantis, o governador, fez passar uma lei que hoje só é permitido aborto na Flórida até 6 semanas de gestação, o que é virtualmente proibir o aborto. Muitas mulheres sequer sabem que estão grávidas nesse período tão curto. O plebiscito vai aprovar a inclusão de uma emenda, né, de um dispositivo constitucional que autoriza o aborto até o momento da viabilidade do feto, o que, para alguns cientistas especialistas, indica uma autorização até a 22ª ou 24ª semana. Essa já foi uma legislação que vigorou na Flórida, e para outros, os anti-aborto significa abrir brecha para até uma permissão mais ampla. Trump também usou uma desinformação, dizendo que há estados governados por democratas que querem matar crianças depois do parto, uma coisa surreal. E o moderador também falou: não há registro de nenhum estado americano que execute bebês depois do nascimento, como um aborto tardio. É esse nível o debate político dos homens brancos, né? Predominantemente de homens brancos. E imagina esse nível sem uma resposta à altura, né? O cara falar que você pode escolher, inclusive depois que o bebê nasceu, se quer continuar com essa criança viva ou não. E não ter uma pessoa falando: vem cá, desculpa, isso é absurdo, isso não existe, isso não é verdade, né? Então, assim, faz toda a diferença ter esse tipo de mediação, né, em que os mediadores e os apresentadores tenham ali resposta na ponta da língua, porque isso tem um outro peso, né, do que deixar para um concorrente, né, um adversário ali político responder, né, porque aí, não, se é fulano que tá falando isso só para desclassificar, né, esse meu candidato. Então, ter essa figura neutra, né, central, rebatendo, tem outro peso, né? É muito mais relevante, muito mais importante. Então é isso, Flavial. Quer falar mais sobre isso ou... Quero. Não. Mais? Misericórdia. Mais porque falei da questão do aborto. Trump tem sido pressionado, né, a dizer como votará, porque ele vota na Flórida. Então, tem uma pressão em relação a isso. O outro tema foi o racismo. A Lindsay Davis perguntou para o Donald Trump sobre ele ter posto em dúvida a identidade racial da Kamala. Ele tergiversou, disse que não tem nada com isso, só ouviu dizer que, de fato, ela tinha uma identidade racial e depois tinha outra, mas que ele não se importa com isso. E a Kamala, convidada a comentar, deu um vral assim
que eu acho que foi tão importante quanto o do aborto, porque ela chamou o Trump de racista sem falar a palavra "você é um racista". Ela lembrou que ele pôs em dúvida a nacionalidade do Obama. Ele pedia, né, certidão de nascimento do Obama, dizendo que ele não era americano. Ele publicou, nos anos 70, um anúncio de página inteira no New York Times, pedindo a execução dos meninos, dos adolescentes latinos e de origem latina e negra, ou afro-americana, como eles gostam de dizer lá, pelo caso conhecido como os 5 do Central Park. Aliás, um caso muito bem retratado, né, no documentário, né, na série documental Olhos que Condenam, da Shonda Rhimes. E ele teria sido processado, interpelado por discriminação racial pelo fato de também, no passado, sua empresa de imobiliária não fazer negócio, não fechar negócios com pessoas negras. Então, assim, ela apontou tudo isso e disse, é esse indivíduo que está de forma recorrente tentando dividir a sociedade americana a partir dessas diferenças étnico-raciais, de origem, quando o que eu quero é unir, é um país de todos. Nós temos relações fraternas com vizinhos de origens diferentes, e é isso que eu quero restabelecer. Foi muito interessante, como ela também chamou Trump de velho, sem dizer, porque disse que representava, ou que estava concorrendo à presidência, à Casa Branca, para oferecer ao país uma nova geração de líderes. Para bom entendedor, meia palavra, bas, né? Outra coisa, aí eu queria também trazer os signos, tá? Muito rapidamente, mas a Kamala não precisou dizer que era negra, mas ela usou uma referência simbólica. Você falou que tem a ver... você sabe que todo mundo pensou na astrologia. Não no zodíaco. Eu achei que tu ia trazer uma mapa astral deles dois. Não. Fazer uma leitura de mapa aqui. Não se interessa por isso, não. Deixa de ser mentiroso. Não, em meus comentários... Não, isso é coisa que eu me interesso pessoalmente, mas os meus comentários é que eu apurei muito para participar do Globo News Internacional também sobre cores, roupa, estilo, né, de Kamala Harris. Ela tem, depois eu li algumas coisas na imprensa, que ela adotou o terninho como uniforme da sua campanha. Um pouco na esperança de que isso seja naturalizado e parem de falar da roupa dela como ninguém fala da roupa dos homens. Mas ela traz algumas marcas, né? Ela parece muito de tênis e é uma coisa que remete à juventude, agilidade, rapidez. Mas no debate ela usou um terno escuro com uma blusa que eles chamam de... É uma blusa que tem um laço na frente, que é uma simbologia de empoderamento feminino. Acho que chama Pussy Brown Blues. Vê se é isso. Acho que não. Que é sim, porque na origem é o laço do gatinho, por isso Pussy. E isso também é uma provocação. Mas Pussy não é gatinho, você tá confundindo as coisas. Eu não tô confundindo, deixa eu falar. Porque ela usou quando foi eleita candidata e disseram que foi uma referência a Trump ter feito aquele comentário misógino falando de puxar as mulheres pela pussy. Então, ela usou essa blusa lá atrás, em 2020, em provocação, em resposta a ele, e usou no debate, embora isso tenha sido pouco comentado. Pode fazer a pesquisa aí que você vai achar. Bau. Acho que é Bow. Não sei se é Bow ou Bau. Pussy Bow B-O-W. B-O-W, que é o laço de gatinha, por conta é uma referência do movimento feminista que substitui, ou que reinterpreta gravata com esse laço no pescoço a partir da blusa. Princesa Diana usava, outras mulheres poderosas. Eu acho que Margaret Thatcher também usava esse tipo de blusa e de laço. A Rainha Elizabeth, eu acho que com certeza. Estou aqui me vindo à memória essa indumentária. Isso é uma coisa. A outra coisa são os
os brincos de pérola. A Kamala usa muito brinco de pérola, colar de pérola. Isso é uma referência à fraternidade que ela integrava na Universidade de Howard, que é a universidade negra que ela frequentou. Ela integrava a Irmandade Alfa, não sei se é Alfa, Kappa Alfa, deixa eu ver se eu me... Pera. Alfa, Kappa, Alfa. E as mulheres lá são conhecidas como... As mulheres membros são conhecidas como 20 Pearls. Eu acho que é isso que fala. 20 pérolas. Então, ela sempre usa pérola como referência a essa fraternidade e, portanto, a sua identidade negra. Como falar sobre determinadas coisas e não... sem precisar falar, né, pelo simbólico. Eu estava doida para falar disso, porque eu apurei a beça, cores que ela poderia usar, mas aí o resto eu vou usar em outras situações, tá, gente? Porque eu estudei mais sobre cores, sobre simbologia das roupas, das escolhas que Kamala fez, mas nesse debate especificamente, ela usou a pérola e esse terno com a blusa de laço, que me parece que contém também um recado, seja de empoderamento, seja de lembrança ao fato de Trump carregar também acusações de misoginia e inclusive de abuso sexual. É isso. Última coisa que eu quero falar, que Arrasei? você me falou... Arrasou, minha filha, você sempre... Olha isso. Gente, ela tá precisando de validação, Angulers, é com vocês. Manda pra ela que ela arrasou. Não, você falou o negócio da roupa, do código da roupa, e eu me lembrei que saiu um episódio do Café da Manhã, do podcast Café da Manhã, na semana passada, na sexta-feira, com a Thaís Farage, que eu amo demais, consultora de estilo, pesquisadora, agora está fazendo mestrado em moda e gênero na USP. Ela tem um livro que fala sobre como as mulheres, os códigos femininos para as mulheres em relação à roupa e o trabalho. Vou pegar o nome, né? Porque eu fico explicando o que é o livro. E eu ela ouvi, participou... e é excelente. Excelente o episódio do Café da Manhã. O nome do livro dela é Mulher, Roupa, Trabalho, Como se Veste a Desigualdade de Gênero. E o nome do episódio do Café da Manhã de sexta-feira é Boné de Marçal, Terninho de Kamala e a moda na política. Então ela fala sobre os códigos aqui do Brasil. Ela já trabalhou como stylist da Manuela Dávila, se eu não me engano, durante a campanha de Porto Alegre. Então ela já trabalhou no universo da política. Isso é uma coisa que interessa muito ela como pesquisadora também. E esses códigos femininos também no mercado de trabalho, e aí que engloba a política. Então, saiu sexta-feira esse episódio, eu ainda não ouvi, porque eu já estava viajando, né, já estava em viagem, mas eu vi uma galera elogiando, e tudo que a Thaís faz eu amo, então recomendo demais, um beijo para ela, que acabou de ter sua nenê, sua terceira filha, quer dizer, já tem 2 meninos e teve agora a terceira, está puérpera de pouquíssimos dias, e um beijo para ela e para a familhinha nova. Não, foi muito legal, e ela faz uma análise muito contundente do quanto o papel da desqualificação pela moda, pelas roupas, pelo corpo, fizeram parte do repertório de desqualificação da Dilma Rousseff, então presidente, até o impeachment. Muito interessante. Ela fala isso no Café da Manhã. E eu ouvi porque eu fiquei absolutamente encantada em ver o tema, posto que eu já tinha feito essa pesquisa em relação a como Kamala ia se apresentar no debate com Trump. É isso, minha gente. Vamos pro nosso último bloco, Flavial? Podemos agora, depois do teu lacre? Vamos. Bom, vamos fechar esse episódio. Eu acho que temos um rápido pop-up aqui que eu queria trazer, que é a história dos tiros, né? Que foram disparados perto de onde o Trump estava, vento, no domingo dia 15. Ele estava num campo de golfe na Flórida e aconteceu um tiroteio próximo a esse clube de golfe em West Palm Beach, na Flórida. O suspeito de ser o autor dos disparos foi preso com um fuzil AK-47 com mira e uma câmera GoPro.
Ele já foi identificado. Um agente do serviço secreto que estava com o Trump enquanto o Trump jogava golfe, viu o fuzil num arbusto perto dessa propriedade. Enfrentaram o atirador, dispararam contra o suspeito, que então largou, né, essa arma e fugiu. Ele acabou sendo pego depois. Isso aconteceu um pouco antes das 2 da tarde, horário local, 3 da tarde aqui, horário de Brasília. O Trump, né, não aconteceu nada, depois soltou nota oficial, a Câmara também, enfim, outros adversários. Eu acho que o Biden também soltou, enfim. Mais um atentado, uma tentativa, né, de assassinato. O FBI está apurando como uma tentativa de assassinato, mais uma troca de tiros muito próxima, né, dele, com a informação de que estaria mirando para dentro desse lugar onde ele estava jogando golfe. Então, possivelmente uma nova tentativa de assassinato contra o Donald Trump, e vamos acompanhar, né, as apurações, o que mais chegam de informações aí ao longo dessa semana, mas já é a segunda vez, né, lembrando que ele já sofreu de fato uma tentativa de assassinato com disparos muito próximos a ele em julho, e tratamos longamente desse tema aqui também já no Ângulo de Grilo. Faz aí seu último pop-up, Flávia, que é a história do Copom, né? Isso. Vai aumentar a taxa de juros? Deve aumentar a taxa de juros. O consenso do mercado é em direção de um aumento em 0,25 ponto percentual, depois de 10 semanas seguidas de previsão de manutenção da taxa básica de juros em 10,5% até o fim de 2024. Na semana passada, as projeções do mercado elevaram para 11,25% a taxa básica de juros, a projeção de taxa básica de juros em dezembro, o que significaria 3 elevações de 0,25 ponto percentual nas reuniões que ainda faltam do Comitê de Política Monetária. O Copom se reúne a partir de hoje, né, terça-feira, dia 17, e na quarta, 18, deve ser divulgada essa taxa básica de juros. O argumento é que houve uma mudança de patamar do dólar, houve um aumento das projeções de inflação, inclusive incrementados pela atividade econômica mais forte do que se estava prevendo inicialmente. Óbvio que aumento de taxa de juros tem consequência em esfriar, em desacelerar a economia. Nunca é notícia bem-vinda. A gente tem uma expectativa, né, de queda na taxa de juros nos Estados Unidos, o que aumentaria o que eles chamam de diferencial, a diferença de juros entre o mercado americano e o brasileiro, o que em si já significaria um aumento da taxa de juros no Brasil pela diferença, mas isso aparentemente não vai ser suficiente. Então, durmam com essa. A taxa básica de juros tende a aumentar nesta quarta-feira. Boa notícia para os investidores, má notícia para quem é devedor ou pretende ser. É isso, minha gente. E chega, né, desse Ângulo de Grilo. Terminamos, Flávia, esse episódio? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? A gente nem falou de Rock in Rio, né? Eu não falei nada porque eu também não vi nada, gente. Mas estou muito animada para esse final de semana. Domingo estarei lá para ver Akon e NIU. Principalmente Mariah Carey também, mas assim, eu sou muito... Minha pré-adolescência, minha adolescência foi 100% Akon e NIU, então eu estou contando os segundos. Estou muito, 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 muito animada. Eu vi com meu neto pela TV, algumas apresentações. Eu e Martin, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, ele gostou do Barão Vermelho. A gente viu Ludmilla. Eu me emocionei muito com o show do Journey. Também sou da geração de Don't Stop Believing, mas de casa, do meu camarote número 1, da minha sala, no conforto do meu lar, valeu a pena. É isso, gente. Um beijo, bom final de semana, boa semana pra vocês. Até terça-feira que vem. Daqui a pouco estamos de volta. Beijo. Beijo, beijo.